Vamos falar um pouquinho de alguns destinos para o lixo. Então, o lixão a céu aberto, que era uma prática comum no passado. Essa forma de destinação do lixo ela foi proibida, embora ainda existam alguns lixões a céu aberto no Brasil ainda. É um terreno que não é preparado para as pessoas depositarem o lixo. Então, todo o chorume, todo o material da decomposição do lixo, ele infiltra no solo e aí ele vai contaminar as águas, os lençóis freáticos, assim como ele não é preparado na camada superior. E essa falta de preparação na camada superior faz com que os gases da decomposição poluam o ar e atraiam também animais. Como o seu local ele é aberto e algumas pessoas podem ter acesso a esse local, elas podem se machucar, elas acabam contraindo doenças por mexer num terreno em que ela está com material em decomposição sem preparação algum para receber ele. Então, eles chamam céu aberto quando os resíduos são depositados diretamente no solo e ao ar livre, sem tratamento prévio. O chorume contamina o solo e as águas e provoca poluição do ar devido aos gases da decomposição. Atrai animais e aumenta a transmissão de doenças e atualmente estão proibidos. O que se deve colocar no lugar dos lixões a céu aberto são os aterros sanitários. Os aterros sanitários são locais preparados para receber o depósito desse lixo. Então, eles são cobertos aqui, forrados por essa manta, que impede que o material de decomposição entre no solo, contaminando o lençol freático e o solo. E todos os dias, esse lixo, ao ser depositado, ele vai ser coberto. Então, ele vai evitar a contaminação do ar e a atração de animais. Assim como o material não vai ficar exposto, então a chance das pessoas contraírem doenças diminui. Ele possui essas estruturas que é para que o gás da decomposição ele consiga sair e não causar uma explosão. Esse gás ele pode ser canalizado para geração de energia. É claro que se isso não acontecer e ele for ao ar, ele gera uma poluição. E todo esse sistema tem um sistema de drenagem do chorume e de águas da chuva para ter o destino correto, para que não contamine as áreas ao redor. O problema é que o aterro sanitário ele vai formando uma pilha desse lixo. Então, depois de um tempo, esse terreno lota. Porque se você empilhar coisas demais infinitamente, elas desmoronam. E aí, quando isso acontece, eles fazem uma plantação em cima e essa área passa a ser monitorada por 20 anos para que não tenha acidentes, não vazem materiais poluentes para as áreas ao redor e esse lixo possa ser decomposto. Isso é um dos motivos pelo qual o material que vai ser destinado ao aterro sanitário deve ser aquele que não tem jeito de ser reaproveitado, que a gente chama de rejeito. Porque se a gente colocar materiais que a gente pode ainda utilizar no aterro sanitário, nós iremos lotar ele muito mais rapidamente. Esses materiais que eu digo que podem ser utilizados seriam os resíduos. Resíduos são materiais que a gente pode destinar ele de uma maneira diferente, por exemplo, para reciclagem. E aí ele vira matéria-prima para outro material e a gente não precisa destinar ele ao aterro sanitário. O aterro sanitário, ele não contamina o ambiente, ele protege a saúde pública, eles em geral ficam longe das áreas de água e das cidades e eles possuem um custo elevado, durando em torno de 20 anos, mas isso é variável com a qualidade do material que é depositado lá, né? Se você tiver uma política de reciclagem muito boa, de coleta dos materiais que não devem ir ao aterro sanitário, a duração é maior do que se você não tiver isso. Outro material que não deveria ser destinado para os aterros sanitários são os restos de frutas e verduras. Esse material deve ser destinado à compostagem, que vai fazer a geração de adubo para as hortas e vão poder ser reaproveitados. Então, isso daqui é uma composteira. Esses materiais são depositados aqui numa terra que contém minhoca, tratados, umidificados e ao longo do tempo isso gerará o adubo para que novas plantações possam surgir.
Porém, nenhum desses destinos é possível para os materiais contaminados, como o resto de materiais de cirurgia, de consultórios ambulatoriais. Esses materiais eles têm que ir para incineração, que é onde eles vão ser queimados para matar os micro-organismos, e aí as cinzas são destinadas aos aterros sanitários, que é essa estrutura aqui onde se queima o lixo hospitalar para que os micro-organismos não vá para o ambiente e não causem nenhuma transmissão de doenças. E sem dúvida, a reciclagem do lixo. A reciclagem é quando a gente tem um material e a gente consegue reaproveitar esse material para fazer matéria-prima para outro. Então, a gente pode pegar um plástico e reciclar. Isso evita com que nós tenhamos que pegar materiais da natureza para utilizar de matéria-prima e diminui o descarte de lixo no aterro sanitário, além da geração de empregos a muitas famílias. E aí aqui o símbolo dos materiais da reciclagem. Lembrando que os materiais que vão para a reciclagem, eles passam pela coleta seletiva. Eles devem estar limpo e seco para que não gerem a proliferação de micro-organismos e não contamine esse material. E nós temos as cores de acordo com os materiais que vão ser depositados para que a gente possa guiar isso. Então, o azul são destinados para os papéis, vermelho plástico, verde vidro, amarelo metal. Esses outros aqui são menos utilizados no nosso cotidiano. O preto é da madeira, o laranja é materiais perigosos ou contaminados e o branco materiais hospitalares. Obviamente esse daqui vai para incineração, né? A destinação de cada um é de acordo com o material. O lixo radioativo, o orgânico, que são os restos de alimento, que o legal seria que eles fossem sempre para a composteira, e o cinza é o que não é reciclável e tem que ir para o aterro sanitário. Mas esses 4 primeiros aqui a gente consegue destinar à reciclagem para reaproveitar a sua matéria-prima. E quando a gente não conseguir, tem alguns materiais que a gente não consegue destinar, daí nós temos um tratamento especial. Então, por exemplo, descarte de pilhas e baterias, que tem metais pesados na sua composição. Eles não podem ir para o meio ambiente, eles são devolvidos para a indústria e ela faz essa descontaminação, um processo chamado logística reversa. E quando nós não conseguimos destinar certos materiais, nós ainda podemos reaproveitá-lo de uma maneira diferente. Isso daqui é um quadro feito com tampinhas de garrafa. Nessa imagem, nós podemos relacionar os dois problemas. O destino incorreto dos lixos, que acabam cobrindo as entradas dos bueiros e entrando nos rios, prejudicando o curso da água, poluindo ela, e o uso de materiais muito impermeabilizantes no solo, que fazem que uma grande chuva essa água não consiga escoar corretamente, e aí a gente tem um grande acúmulo dessa água, gerando a enchente. Então, a poluição do solo, o destino incorreto dos lixos e a poluição das águas tem todo o seu processo relacionado. Essa água da enchente, ela entra em contato conosco e pode aumentar a disseminação de doenças e tudo mais.